E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos ver se vocês vão entrando, se alguém ainda tá aí. Eu fiquei de entrar às 21 e não consegui, porque nós tivemos um problema aqui na minha rua, pessoal, em relação a um gerador que caiu e a gente ficou sem luz e sem internet. E aí, pessoal, vamos entrando, tá? Peço desculpa para vocês, aqueles que estavam preparados para as 9 horas. Eu fiquei sem internet e sem luz aqui no escuro. E agora eu consegui restabelecer. E aí, como é que vocês estão? Preparados para a nossa prova, hein? A ideia é a gente começar a fazer uma revisão. Então é um esquenta para nossa maratona. E aí, Rogério, meu amigo, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês vão botando o coraçãozinho pra gente ver. Rodrigo Flores, meu amigo. Se tá chegando bem o meu sinal aí agora, olha que aflição aqui. Rumo à vitória. É isso aí, Elaine querida. Tá? Mais uma vez, aqueles que estão entrando, me desculpem aí o atraso. Eu tentei entrar e não consegui. Professor Salim, e aí, querida Antônia? Um beijo, tá? E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa prova? A última não estava muito barbadinha penal, né? Caiu teoria do crime, caiu teoria da pena. A minha ideia, enquanto vocês vão entrando, é nós começarmos a nossa revisão, porque, claro, nós vamos aprofundar os temas durante a maratona Saraiva Prova. Agora, a ideia, rumo à PRF, pô, beleza, meu amigo Fabiano, é isso aí. Prof maravilhoso, um beijo, querida ADV Lima, tudo bom? Kalina, querida, tudo bem? Mariana, que legal, vocês vão entrando aí. Nesse feriadinho, não existe professor melhor. Muito obrigado, querida amiga. Quem é que tá lá? Benete? Boa noite, professor Félix Henrique ADV, meu amigo. E aí, Guilherme, como é que tá, meu amigo? Já sumiu ou não? Hein? Guilherme, meu amigo, autoridade policial hoje. Guilherme, ajudei-o na prova oral para delegado de polícia, né? Mariana, prof maravilhoso, obrigado, querida, tá? Pessoal, vocês estão entrando aí. Eu prometi a live para as 9, então deixa eu explicar de novo. Simplesmente deu um estouro aqui na minha rua. A gente teve um problema com o gerador. E a gente ficou às escuras aqui, tá? Foi bem difícil, mas conseguimos restabelecer com 1 hora de atraso. Então vamos lá, vamos estudar. Hoje é feriado. Tinha! E aí, Tinha, querida, tudo bom? O que eu vou... Ó, salva... Ah, nos salva sempre. Pois é, né? Olha, geralmente as minhas dicas caem. Eu dou vários chutes aqui durante a nossa maratona Saraiva Prova e alguma coisa cai. Outro dia eles disseram que eu tinha bola de cristal, né? As peças eu tenho acertado sempre. Então vamos lá, né? Vamos nos preparar? A minha ideia é ir pincelando tópicos dentro do direito penal. Então, uma dica sobre princípios, uma dica sobre a aplicação da lei penal, uma dica sobre os princípios, uma dica sobre concurso de pessoas, uma dica sobre teoria da pena, uma dica sobre prescrição, uma dica sobre crimes contra a pessoa, uma dica sobre crimes contra o patrimônio, uma dica sobre crimes contra a fé pública. Vamos lá então? Olha só, Saraiva Prova no ar. E aí, pessoal, eu estava explicando, ó, Salim, Davi André e Nidal, os 3 gigantes do penal. Pô, legal. Muito bom, tá do lado desses grandes colegas. Então vamos lá, pessoal, vocês estão entrando de novo, me desculpem a hora de atraso, a gente estava no escuro e sem internet aqui, tava ruim, mas a coisa se restabeleceu. Vamos lá então. Bom, eu peço que vocês, durante o tema, vocês vão lançando dúvidas, tá? Que vocês têm e eu vou respondendo na hora, tá? O nosso primeiro tópico de revisão, ele diz respeito aos princípios penais fundamentais, tá? Professor, saudade, professor gigante, que legal, querida Anitta, Nietzsche, tudo bem? Bom, e não há nenhuma dúvida de que o princípio que mais cai nas nossas provas é o princípio da insignificância, tá? Não esqueça que na sua prova, aqueles que ainda não
tem este conhecimento maior com a banca FGV, não esqueça que a banca não vai te perguntar o que é princípio da insignificância ou quais são os seus requisitos. A banca vai te perguntar se aplica neste caso concreto. Então, por exemplo, nós falamos em princípio da insignificância. Se cair Maria da Penha? E aí, Mari Machado, querida, me responda. Se cair Maria da Penha, digamos que caia não crime, mas contravenção. Digamos que no caso concreto, nós tenhamos um companheiro puxando o cabelo da companheira. Então, um caso de Maria da Penha, mas aquela vítima, uma mulher no âmbito doméstico e familiar, sofre uma contravenção de vias de fato. E aí, pessoal? Já temos não, já temos não, já temos não, jamais. Muito bem. Vocês vão anotar aí súmula 589 STJ. Nunca. E aliás, vamos ampliar. Nunca cabe insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Nunca. Tá? Não cabe na Maria da Penha. É matéria sumulada, súmula 589 STJ. Tá? Vamos seguir. Aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço. Quando você tem que definir o tempo do crime, ou seja, quando o crime foi praticado, você adota qual teoria? Vamos lá? Qualquer tipo de crime com violência é isso aí, minha querida doutora Nicole. É isso aí. Sempre que você tem crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe insignificância, minha querida amiga, tá? Olha só, a doutora Nicole matou a palavra luta, Rodrigo M. Flores matou a palavra luta. Se vocês estiveram comigo nas minhas aulas, vocês já sabem da palavra luta. L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo, A de atividade. Então, para o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, teoria da atividade. LU, lugar, ubiquidade. TA, tempo, atividade. O que a banca poderá, no entanto, nos questionar? Meu amigo Leandro, seja bem-vindo. A banca poderá nos questionar casos relacionados a crimes continuados ou a crimes permanentes. O crime continuado, meus amigos e minhas amigas, é aquele que está definido no Código Penal no artigo 71. Artigo 71 do Código Penal. Nós temos ali alguns requisitos. Primeiro, pluralidade de condutas. Então, pelo menos 2 ações ou 2 omissões. Em segundo lugar, pluralidade de crimes da mesma espécie. Quem é que me responde? Vamos lá, Isa querida. Beijo. Quem é que me responde o que são crimes da mesma espécie para a banca FGV? Crimes da mesma espécie para a banca FGV? Crimes da mesma espécie são aqueles que estão dentro do mesmo tipo penal. São aqueles que estão dentro do mesmo artigo de lei. Não são para a banca FGV, que acolhe o entendimento dos tribunais superiores, não são aqueles que tutelam o mesmo bem jurídico, embora exista a posição nesse sentido. Não são. Você, na prova, você vai dizer que são aqueles previstos no mesmo tipo penal. Então lembra, olha ali, quem é que falou? A Mari, lesão ao mesmo bem jurídico. Não, querida. Por quê? O roubo nunca vai estar em continuidade com a extorsão. Nunca. Roubo e extorsão, nunca em continuidade. Calúnia e difamação, nunca em continuidade. Homicídio e infanticídio, nunca em continuidade. Continuidade é roubo com roubo. Furto com furto. Estupro com estupro. O crime tem que ser o mesmo. E as elementares têm que ser as mesmas também. Porque, por exemplo, o roubo não pode estar em continuidade com o latrocínio, embora tudo esteja no 157. Deve haver a mesma estrutura jurídica, tá? Bom, esses são os crimes continuados. Nós temos outros requisitos ainda, tá? Mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução. A unidade de desígnio. Você que esteve comigo durante as nossas aulas,
No Saraiva Prova, você sabe, eu bati na unidade de desígnio. Tudo tem que fazer parte de um mesmo plano do agente. Unidade de desígnio. Tudo tem que fazer parte do mesmo plano do agente. Ou seja, é como se o caixa do banco quisesse furtar 10 mil reais. E aí ele vai levando cenzinho, vintinho, cinquentinha, dezinho. Ele vai praticando 100 furtinhos que fazem parte de um furtão de um mesmo plano. Unidade de desígnio. É para nós diferenciarmos este criminoso do habitual. O crime continuado do crime habitual. Tá? Vamos lá, doutora Nicole. Estaremos juntos, tá? Tati Borsa, minha querida colega, grande professora de Direito Penal. Que honra estar aqui com a Tati, minha querida Tati. E aí, Tati, recebeu os meus livros, hein? Eu te mandei. Pessoal, além do crime continuado, e eu retomo o raciocínio a respeito da luta. LU, lugar, ubiquidade, TA, tempo, atividade. Tá? Além do crime continuado, nós temos o crime permanente. Crime permanente é aquele cuja consumação se protrai, se prolonga no tempo. E aí eu peço que você observe, anota para mim aí, Nicole, por favor, a súmula 711 do STF. Anota para mim aí, querida, súmula 711 do STF. Essa súmula cai direto nas provas, você vai cuidar essa súmula para a prova. Nesse nosso esquenta aqui da Maratona Saraiva Prova, a súmula 711 do STF. Por quê? Se você tem crime continuado ou se você tem crime permanente, você vai aplicar a lei mais grave se ela incidir antes de cessar a continuidade ou a permanência. Valeu, Félix ADV, meu querido amigo. Você vai aplicar a lei mais grave se ela passar a incidir antes de cessada a continuidade ou a permanência. Então, lembrem, se cair na nossa prova que um rapaz que tem 17 anos, 11 meses e 20 dias, ele coloca a vítima no cativeiro. Ela fica no cativeiro, esta vítima, por um mês, 30 dias. Esse rapaz, depois, ele é pego pela polícia. Ele começou com 17 e continuou com 18. Ele continuou ofendendo o bem jurídico da vítima, agora enquanto imputável? Sim, aplique o Código Penal. Aplique o Código Penal. Esta é a ideia. Aplique a situação mais grave. Seja a lei mais grave, seja a imputabilidade, aplique a situação mais grave, se ela passar a incidir antes de cessar a permanência ou a continuidade. Geralmente a banca FGV, pessoal, lembram das minhas aulas lá no Saraiva Prova? Ela vai trazer caso de cativeiro, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. Então, enquanto a vítima está no cativeiro, lembrem, o crime está sendo praticado. É um crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. Então, aplique a lei mais grave. Legal? Bom, passo para a teoria do crime. Quem é que lembra qual é a natureza jurídica do crime impossível? O crime impossível, ele exclui o quê em termos de teoria do crime? O crime impossível, pessoal, ele está lá no artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 do Código Penal, ele diz: não se pune a tentativa quando? Cuidado, porque o 17 te induz a erro. Não se pune a tentativa quando? Como se nós tivéssemos ali uma causa de extinção da punibilidade. Não se pune. Ledo engano. O crime impossível, ele exclui tipicidade. O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. A Mari já matou. É isso aí, querida. Exclui a tipicidade, tá? Você pode enfrentar crime impossível, que é uma tese que vem direto nas provas banca FGV. Ela vem direto, esta tese. E eu trabalho muito com ela durante as nossas aulas no Saraiva Prova. Ela vem direto. Você pode encontrar o crime impossível, se você tem o meio de execução escolhido pelo agente absolutamente inidôneo.
Ou seja, um meio de execução ineficaz, tão ineficaz que não conduza a nenhum resultado lesivo, que não ofenda a nenhum bem jurídico. Então, por exemplo, a arma não funciona. Então, por exemplo, você tem uma falsificação grosseira. Ah, tu tem que guardar, Elaine, querida. Tem que guardar. Era a principal tese da segunda fase, né? Vocês têm que lembrar, eu dei na maratona passada, na nossa maratona Saraiva, a prova passada, eu falei da nota de R$3. Eu falei, cuidado com a nota de R$3. Pois é, 2 dias depois, na prova, Banca FGV, nota de R$3. Se cair uma falsificação grosseira, uma nota de R$200, uma nota de R$30, o comerciante que lida com dinheiro o dia inteiro não vai receber, isso é crime impossível. Agora, muita atenção. Digamos que nós tenhamos uma falsificação grosseira. Se nós tivermos uma falsificação grosseira, mas a vítima caia no golpe. Pessoal, vocês sabem que eu sou promotor criminal há 20 anos, né? Nós temos casos em que vítimas até hoje caem no conto do bilhete. Mas quem é em sã consciência que vai vender um bilhete de 1 milhão premiado por R$1.000? O prêmio é 1 milhão, vendeu por 1.000. É claro que isso é golpe. Isso é golpe, Beta, minha querida amiga. Ô, Ed Floripa, e aí, meu velho? Já vamos falar do flagrante provocado, só um pouquinho. Se nós tivermos uma falsificação grosseira, mas a vítima cai no golpe, não me perguntem como, a banca vai dizer que a vítima caiu. Pensem que é uma pessoa humilde, é uma pessoa ingênua, é uma pessoa que mora no interior, é um idoso. O idoso que é facilmente enganado aí nessas conversas ardilosas do estelionatário. Você vai aplicar uma súmula do STJ. Nós temos uma súmula, a súmula 73, que diz que neste caso não tem o crime de moeda falsa. Por quê? Porque a falsificação é grosseira. Não tem o crime de moeda falsa, mas nós temos estelionato de competência da Justiça Estadual. Então é muito importante você lembrar que a moeda falsa de per si é de competência federal. Por quê? Porque compete à União emitir a moeda por meio do Banco Central. Só a moeda falsa é competência federal. Agora, se não há moeda falsa pela falsificação grosseira, isto é crime impossível, e houver a fraude, houver uma vítima que sofra um prejuízo, nós teremos estelionato de competência estadual. Tá? A segunda hipótese de crime impossível é aquela hipótese que fala do objeto material do crime. Pense comigo, o objeto material do crime não existe. Então é uma moça que acha que está grávida e toma um remédio abortivo. Só que ela só acha que está grávida. Dias depois vem a menstruação, estava atrasada. Não há feto a ser abortado. Crime impossível. É o famoso caso do matar o morto. Um matador de aluguel entra na casa de alguém, vê a pessoa deitada no sofá, de olho fechado, pensa, cochilou no sofá. Pum, dá um tiro. Só que a vítima, ela teve um ataque cardíaco 5 minutos antes e estava morta. Crime impossível quando não há o objeto material do crime. Não existe o objeto material. Crime impossível. Matar quem está morto. É isso aí, Nicole, querida. Tá? O Ed Floripa, ele colocou a terceira hipótese, que não está no artigo 17 do Código Penal, mas vai cair na tua prova, a súmula 145 do STF. Guarda aí. Súmula 145 do STF. A súmula 145 do STF fala do flagrante preparado ou provocado. A preparação do flagrante, a súmula fala da polícia, mas pode ser a polícia ou pode ser um particular. Pode ser eu. Eu, digamos, estou desconfiado do meu empregado, deixo uma isca, porque eu acho que ele está furtando da minha loja, do meu estabelecimento, deixo uma isca para ele, eu deixo uns dólares, umas joias e me escondo. Quando ele vai pegar as joias, eu entro correndo, tá preso em flagrante! Ou seja, eu armo a situação, eu monto uma armadilha ao mesmo tempo em que eu tomo todas as providências para impedir a consumação. Isso é crime impossível.
com base na súmula 145 do STF. Qualquer pessoa, Leandro, seja a polícia, seja um particular, tia Regina, um beijo, sabe que eu te amo, né, tia Regina? Tá bom, pessoal? Bom, matamos uma tese que exclui a tipicidade de crime impossível. Uma tese que exclui a ilicitude. Cuidado, porque a banca FGV, ela, claro que eu repito, meu amigo Luke Gui, é a súmula 145 do STF, tá? Anota aí, súmula 145. Isso aí, Leandro, crime putativo por obra do agente provocador é a mesma coisa que flagrante preparado, é a mesma coisa que flagrante provocado, é a mesma coisa que crime de ensaio, é a mesma coisa que delito de laboratório. Lá na nossa obra, lá na doutrina unificada, lá no nosso OAB esquematizado, você tem todos estes sinônimos. Combinado? Maravilha. Tanto o esperado quanto o preparado, não. Cuidado. Olhem a pergunta do Júlio. Júlio, só é crime impossível flagrante preparado. O flagrante esperado é lícito. No flagrante esperado, o que você tem? Você tem a tocaia. Você tem a espreita. Você tem a polícia que aguarda o crime ser praticado. Foi praticado? Prende em flagrante. O flagrante esperado é lícito. O provocado ou preparado é crime impossível. Tá? Bom, a banca FGV, no que se refere à ilicitude agora, confunde vocês com legítima defesa e estado de necessidade. Como é que vocês saem desta sinuca de bico? Existe uma palavra-chave que vai caracterizar legítima defesa e uma palavra-chave que vai caracterizar estado de necessidade. A palavra-chave é, na legítima defesa, é a agressão. E no estado de necessidade é perigo. Lembra disso. E aí, Leandro Bispo, meu amigo, então vamos lá. Se cair uma situação de perigo, então, por exemplo, vamos lá. Por exemplo, nós estamos dentro de uma sala de aula. Estamos lá debatendo esta disciplina maravilhosa, esta disciplina fantástica. É a preferida de vocês, não é? Eu quero saber se o penal não é a disciplina preferida. Eu sou muito chato, né? Hein? É o melhor, é o penal. Nós estamos na sala de aula discutindo direito penal e aí simplesmente tem um curto numa lâmpada, começa fogo na sala, todo mundo sai correndo, a porta é pequenininha, vai dar confusão, né? Vai dar confusão, as pessoas vão se empurrar, vão um pisotear o outro, vão se bater. Isso é perigo, isso é estado de necessidade, isso é estado de necessidade. Agora, do outro lado, na legítima defesa tem que ser agressão. Na legítima defesa tem que ser agressão. O A agrediu o B. Legítima defesa é agressão. Estado de necessidade é perigo. Cuidado se cair na nossa prova o animal. Quando o animal ataca instintivamente, ele não foi atiçado por ninguém, a reação é em estado de necessidade, porque a situação é de perigo. Não tem agressão humana ali, a agressão é do animal. Agora, se o animal é usado por um homem como arma, se o bicho é usado por um homem como arma, então eu abro a coleira e digo, pega, pega, pega. Aí a reação é em legítima defesa. Maravilha? Perigo para o estado de necessidade, agressão para a legítima defesa. Falamos de uma tese que exclui tipicidade, falamos de uma tese que exclui ilicitude, vamos agora a uma tese que exclui culpabilidade. Eles gostam muito de perguntar sobre a coação irresistível. Eu quero que você anote aí. Se a coação irresistível ela é física, nós vamos excluir a conduta. A conduta do coagido. Se a coação é física, vamos excluir a conduta do coagido. Agora, se a coação é moral e irresistível, vamos excluir a culpabilidade do coagido. De novo, porque isto cai nas provas banca FGV. Lembram das nossas aulas no Saraiva Prova? Se nós temos
uma coação física irresistível, não há conduta por parte do coagido. O fato é atípico. Se a coação é moral irresistível, nós vamos excluir culpabilidade do coagido. Então, na coação física irresistível, excluam conduta, o fato é atípico. Na coação moral irresistível, excluam culpabilidade, o fato é típico e ilícito, mas inculpável, sempre do coagido. O coator responde. Tá? Bom, uma dica sobre concurso de pessoas. A banca vai trazer um problema e vai te perguntar se há necessidade de ajuste prévio entre os agentes para a caracterização do Instituto do Concurso de Pessoas. Há necessidade do ajuste prévio entre os agentes? A resposta é não. Basta que um adira à vontade do outro. Não há necessidade de ajuste prévio entre os agentes. Basta que um adira à vontade do outro. No momento em que eu adira de aderir. Digamos que eu vejo um grupo de pessoas que está com camiseta vermelha, camiseta do meu time, batendo em uma pessoa que está com camiseta azul do time adversário. Ninguém me olhou, ninguém me convidou, ninguém me chamou, mas eu aderi. Concurso de pessoas. Eu passo a responder pelo resultado comum. Concurso de pessoas. Não há necessidade de ajuste prévio, basta a adesão. Joia? Isso aí, isto está dentro do liame subjetivo. E não esqueçam, por favor, nós precisamos da homogeneidade do elemento subjetivo pessoal. Não cabe participação dolosa em crime culposo, ou participação culposa em crime doloso. Ou os dois agem com dolo, ou os dois concorrem com culpa. Por exemplo, imagine comigo o caso do pai desalmado. O pai, ele quer eliminar o próprio filho recém-nascido para ficar com a herança que toca o filho, o pai desalmado. Ele larga a criança no meio de uma rodovia de intenso tráfego. O motorista desatento passa por cima da criança e mata a criança. Eles vão te perguntar se o pai é partícipe do motorista. E a resposta é não. O pai agiu com dolo, o motorista desatento com culpa. O motorista praticou homicídio culposo e o pai homicídio doloso. Aliás, ele vai a júri, hein? Quem pratica crime doloso contra a vida vai a júri. O júri julga os dolosos contra a vida e também os conexos, tá? Bom, falamos de uma dica de princípios. Falamos de uma dica de aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Falamos de uma dica de teoria do crime na tipicidade, na ilicitude, na culpabilidade. Falamos de uma dica de concurso de pessoas. Pessoal, vamos à teoria da pena. Teoria da pena. O que você tem que lembrar? Que o juiz, quando aplica uma pena privativa de liberdade, pena de prisão, no Brasil, ele passa por um critério que é trifásico. Um critério que pressupõe 3 fases. Um critério trifásico. Bom, é claro que eu desço em minúcias nas nossas aulas do Saraiva Prova. Agora, aqui neste esquenta para a nossa maratona, eu quero te lembrar. Primeira fase, pena base. Nesta primeira fase, o juiz enfrenta as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Uma a uma. O que você tem que lembrar nesta primeira fase, que é o que mais cai nas provas Banca FGV, exame da ordem? Os antecedentes. Anotem aí, por favor, súmula 444 do STJ, 444. Súmula 444 do STJ, 444. Pessoal, inquérito policial, meu amigo Cláudio Leiria, e ações penais em curso, Aninha, Daniel, que estão chegando, beijo para vocês. Nada disso configura maus antecedentes. Nada disso configura maus antecedentes. Maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. Tá? E mais. Nesta primeira fase, o juiz está preso aos limites legais.
Nesta primeira fase, querida tipo eu, nesta primeira fase, o juiz não pode reduzir a pena abaixo do mínimo e nem aumentá-la acima do máximo. Ele não pode na primeira fase. Está na lei, artigo 59, inciso 2º do Código Penal. E aí ele passa a segunda fase. Na segunda fase, o juiz enfrenta as agravantes e as atenuantes. Elas estão na lei, expressas. Agravantes no artigo 61, atenuantes no artigo 65. As agravantes estão no rol taxativo. O juiz não pode criar agravantes. Seria analogia em malam partem. Agora, o juiz pode criar atenuantes. O artigo 66 do Código Penal diz que o juiz pode considerar atenuantes que não estão previstas em lei. Ora, ele pode usar a analogia em bonum partem, tudo certo. Só que nesta segunda fase, ele também está preso aos limites legais. Eu quero que você anote agora a súmula 231 do STJ, 231. A incidência de um atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo. Então veja, o juiz, na verdade, só está livre na terceira fase, que é a fase das majorantes ou causas de aumento e a fase das minorantes ou causas de diminuição. Grande professor Julivan Negrini, meu colega, baita professor de direito penal, mestre em direitos fundamentais pela UNOESC. Que legal, bom te ver aí, meu amigo. Essa súmula que está na tela, tipo eu, querida Isa, súmula 231, ela diz que o juiz na segunda fase está preso também. Então é na terceira fase que ele se livra. Com a majorante, ele pode aumentar a pena acima do máximo e com a minorante, ele pode reduzi-la abaixo do mínimo. Tá? Edson, seja muito bem-vindo. Pessoal que chegou depois, essa live ia começar às 9, né? E eu atrasei 1 hora porque simplesmente estourou um gerador aqui na minha rua, caiu a luz e a gente ficou no escuro e sem internet, tá? Mas estamos aí. Estamos estudando, a gente está fazendo um aquece aqui para nossa hiper, super maratona Saraiva Prova. Se vocês não se inscreveram na maratona, vocês vão ali no @Saraiva Prova, se inscrevam. É um evento online, você faz aí do seu computador. É um evento gratuito, é um evento de muita qualidade. Afinal de contas, o melhor time de OAB hoje é o time do Saraiva Prova, timaço de OAB. Então, venha conosco, porque quem faz a maratona já sabe, né? Alguma coisa do que eu digo lá vai cair na prova. Sempre cai, tá? Do que eu tô dizendo agora vai cair também. Bom, qual é o último tópico de parte geral? Uma última dica de parte geral, e eu tô indo numa ordem que é toda lógica, né? Princípios, aplicação da norma, teoria do crime, concurso de pessoas, teoria da pena, cheguei na prescrição. Pessoal, prescrição. Só existem 2 crimes imprescritíveis no Brasil. Só 2. Ambos previstos na Constituição. A previsão da imprescritibilidade está na Constituição. É o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Racismo e ação de grupos armados. Respectivamente, incisos 42 e 44 do artigo 5º da Constituição. Tá? 2 observações aqui. Existem algumas decisões do STJ que equiparam a injúria racial ao racismo. Algumas decisões do STJ equiparam a injúria racial, que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ao racismo. Porque o racismo, propriamente dito, está numa lei especial, a Lei 77/16 de 89. A injúria racial no Código Penal. Algumas decisões, aliás muito criticadas, equiparam a injúria racial ao racismo, dizendo que também ela seria inafiançável e imprescritível, tá? Olhem o link aí da inscrição da nossa maratona Saraiva Prova, se inscrevam, tá, pessoal? Vale muito a pena. Bom, é a primeira observação. Bom, a banca teria que dizer, segundo o STJ. E a segunda observação em relação ao racismo é, não esqueçam que recentemente o Supremo Tribunal Federal, por maioria, o Pleno do Supremo, por maioria, disse que, enquanto houver uma omissão do Poder Judiciário no sentido de criminalizar a homofobia e a transfobia, nós vamos
considerá-las como racismo. Também uma decisão muito criticada, duas posições. Uma diz, agiu bem o STF, afinal de contas, nós temos ali um direito fundamental que não está sendo respeitado pelo próprio legislador e a única forma de respeitá-lo é essa. Outra dizendo, não agiu bem o STF, isso é analogia em Malam Partem. Se está estendendo um tipo penal contra o réu. Há duas posições. Mas o que você tem que saber é, o STF disse que homofobia é uma forma de racismo até que o legislador faça o papel dele. Tá? Bom, vamos lá. Saímos da parte geral e ingressamos na parte especial. Uma dica em relação a crimes contra a pessoa. Se cair na nossa prova feminicídio, o que eu quero que você lembre a respeito de feminicídio? Não basta matar mulher, por favor. Já caiu mais de uma vez isto, exatamente isto que eu estou trazendo a todos vocês. Não basta matar mulher. É matar mulher em face de algumas razões, de algumas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? 1. Ou nós temos violência doméstica e familiar, ou 2. Nós temos menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A primeira hipótese, violência doméstica ou familiar, o que nós temos ali? Temos uma qualificadora que, segundo o STJ, é objetiva. Se ela é objetiva, ela pode conviver com qualificadoras subjetivas, ou mesmo com privilegiadoras, que são todas subjetivas. Por exemplo, vamos ver se eu estou me fazendo entender. É possível, segundo o que eu estou dizendo, um feminicídio por este motivo, violência doméstica e familiar, que seja qualificado por feminicídio e motivo torpe? E aí, meu amigo Rodrigo M. Flores, que é o cara, sabe muito penal. É possível um homicídio duplamente qualificado pelo feminicídio e pela torpeza? Se o feminicídio ele foi praticado num contexto de violência doméstica e familiar, e esta violência doméstica e familiar para o STJ é objetiva, é uma qualificadora objetiva, a resposta é sim. Por quê? Duas circunstâncias subjetivas não convivem. Duas circunstâncias subjetivas se repelem. Agora, uma subjetiva convive com outra objetiva. Se o feminicídio na violência doméstica e familiar é objetivo, ele pode conviver com qualificadora subjetiva ou mesmo com as privilegiadoras, que são todas subjetivas. Por exemplo, um relevante valor social ou relevante valor moral, ou o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá? Está tudo ali no parágrafo 1º do 121. Uma dica em relação a crimes patrimoniais. O que eu quero que você lembre? Do momento da consumação do furto e do roubo. Isso cai toda hora. O momento da consumação, meu amigo Adriano Cabal, que saudade, meu querido amigo, meu aluno, meu querido aluno. O momento da consumação, essa tu sabe, hein, Adriano? Essa tu sabe. Consumação do furto e do roubo. Nós aplicamos teoricamente uma teoria que se chama teoria da apreensão ou da amócio. Tá? Um abraço para Goiânia. Abraço para vocês. Olha ali, o Rodrigo já botou a teoria da amócio. Escreve amótio. O que interessa é a inversão da posse. O que interessa é a inversão da posse. Quando a coisa furtada sai da posse da vítima e ingressa na posse do agente, nós temos consumação. Seja do furto, seja do roubo. Com a diferença que no roubo precisa de violência ou grave ameaça. É óbvio, tá? Então veja. Quando a coisa furtada sai da posse da vítima e ingressa na posse do agente, você tem consumação, você não tem tentativa. Consumação! Ainda que a posse seja efêmera, não precisa de posse mansa, não precisa de posse pacífica. Aracaju, grande Aracaju, terra linda, uma das mais lindas do Brasil. Um beijo, meu amigo William Costa, tá? Silmara! E aí, querida Silmara? Vambora, hein? Buscar essa vermelhinha, Silmara. Você já se inscreveu na Maratona Saraiva? Prova, Silmara. Quero todos vocês lá, hein? Isso aqui é só uma canjinha. É só um esquenta para nossa mega hiper maratona. Tá?
uma dica sobre crimes sexuais. Uma dica sobre crimes sexuais. Vamos pegar, por exemplo, o caso Neymar. Vamos pegar, por exemplo, Gravataí. Júlio, quem é que tá ali? Lu, São Luís do Maranhão, Rio Grande do Norte, o Jales. Um beijo para todos vocês. Peguem o caso Neymar. Peguem o caso de divulgação pela internet de fotos de uma pessoa nua. Vamos lá. Hein? Valeu, Tiagão, meu amigo. Vamos pegar, então, o A pela internet divulgou fotos da moça, da B. Sem o consentimento dela, é óbvio. Olha ali o link para nós nos inscrevermos na maratona. Não percam, porque vale muito a pena. Certamente, quem faz a maratona vai passar na frente de muita gente nessa aprovação na primeira fase, tá? Rio Branco, Maceió, beijo para vocês, tá? Muito se diz, pô, o Neymar não quis, ele não tinha intenção de expor a moça. Ah, ele não quis, ele não tinha intenção. Pessoal, não precisa de intenção. Não precisa de dolo específico. Não precisa de elemento especial do tipo. Essa conduta, o 218-C, esse crime de divulgação na internet de fotos que tenham nudez, que tenham sexo, que tenham pornografia, não pressupõe, não exige dolo específico. É um dolo genérico de querer divulgar. Ponto. E por favor, Sirlen, Lucas, Jéssica, Giovanni, eu não estou dizendo que o Neymar praticou o crime, pelo amor de Deus. A tese dele é outra. A tese dele, ela não está propriamente ligada à questão do dolo específico. Existem outras teses. Própria legítima defesa, inexigibilidade de conduta adversa, a questão da teoria do bem jurídico, há várias outras teses. O que eu estou dizendo é, o crime do 218-C não exige dolo específico. Tá, pessoal? Falando em crime sexual ainda. Tá aí, ó, legítima defesa, isso aí, meu querido. Falando em crime sexual ainda, eu quero que você lembre, lá no estupro de vulnerável, duas coisas. Lá no estupro de vulnerável, o artigo 217-A do Código Penal. Eu quero que você lembre o novo parágrafo 5º. Ele foi acrescentado em 2018, mas antes do teu edital, então pode cair na prova. E quero que você lembre da súmula 593 do STJ. Então vamos lá? 217-A, parágrafo 5º e súmula 593 STJ. O que dizem? Dizem que o consentimento da vítima é irrelevante. O consentimento da vítima vulnerável é irrelevante. Pouco importa consentimento da vítima. Pouco importa experiência sexual anterior. Pouco importa relacionamento amoroso entre a vítima e o agente. Se nós temos qualquer tipo de contato sexual com um vulnerável, é estupro de vulnerável. E mais, lá na nossa maratona eu vou descer um pouquinho mais neste tema. E vou lembrá-los que o STJ vai dizer que a própria contemplação lasciva configura estupro ou estupro de vulnerável. Contemplação lasciva, olhar a vítima de forma lasciva. Lá na nossa maratona eu vou te falar sobre os demais crimes. Por exemplo, a importunação sexual, 215-A. Por exemplo, a fraude, pessoal. A violação sexual mediante fraude. Casos, por exemplo, que estão na mídia aí, do João de Deus. Casos que estão na mídia, a série televisiva que nós temos às sextas-feiras, de um médico que foi condenado por centenas de estupros, dopando as pacientes. Então, se a paciente está dopada, é estupro de vulnerável. Agora, se ele mente para a paciente, não, você tem que se submeter a tal toque, como o João de Deus fazia. Olha, a cura espiritual passa por isso ou por aquilo. Aí é violação sexual mediante fraude. Então pode ser estupro de vulnerável, se a vítima está inconsciente, dopada. Ou pode ser fraude. Pode ser uma violação sexual mediante fraude. Pode ser o 215 ou 217-A, conforme o caso. Tudo isso eu desço lá na nossa maratona. Tá? Hein? Olha lá, boa noite, Salim. Richard, e aí, meu querido? E aí? Olha só. Meu amigo, como prova a contemplação lasciva?
pelo elemento subjetivo. Vai ter que ser, Ed Floripa. Mas não te preocupa com a prova agora. Porque isso não vai vir, né, na nossa... A gente tá preocupado com a banca FGV, com a primeira fase do exame de ordem, tá? Isso é uma questão probatória para processo penal. Aqui no direito penal, o que você tem que lembrar é... Hoje, a jurisprudência mais moderna está dizendo que não precisa tocar na vítima para ser estupro ou estupro de vulnerável. Não precisa tocar na vítima. Há várias formas de ato libidinoso, inclusive olhar de forma lasciva para a vítima. Hein? Vocês lembram daquele caso do ônibus de São Paulo, em que o rapaz de pé abre as calças, põe o pênis para fora, ele começa a se masturbar e ejacula no pescoço de uma senhora? Pois é, se a vítima fosse vulnerável, seria estupro de vulnerável. Seria estupro de vulnerável. E se fosse hoje este caso, com alguém que não é vulnerável, uma vítima maior e capaz, seria a chamada importunação sexual do artigo 215-A do nosso Código Penal, tá? Olha ali, ó. Isa, por favor. Carol, digam aí que dia que começa a maratona pro pessoal, pra Fabiola. Se eu não me engano, começa na segunda-feira, né? O pessoal tá querendo saber, vocês têm que se inscrever lá porque a maratona tá com um formato novo, tá demais. Todos os dias nós temos uma preparação durante a semana e lá no sábado nós temos assuntos que mais caem, assuntos que foram selecionados pela nossa competente equipe do Saraiva Prova, que traz aquilo que mais cai, estatisticamente falando, nas nossas provas. Tá? Hein? Estupro virtual tá lá na nossa obra OAB Esquematizado, coordenada pelo meu querido colega Pedro Lenza, tá? Olha ali, 24 de junho. Dia 24 de junho, Fabiola querida, na segunda-feira começa, tá? Bom, tô quase chegando a 1 hora, era para falar 20 minutos, né, pessoal? Hein? Ai, mas é tão bom conversar com vocês, principalmente com o penal, né, pessoal? Olhem só, mais 2 dicas e eu encerro. Uma dica relacionada a crime contra a fé pública e uma dica relacionada a crime contra a administração pública. Olha aí, Carol, diz aí qual o horário, por favor, que começa a nossa maratona. Bom, é só você entrar ali no link, você vai receber todo o programa, tá? Tá, Daniel? Bom, uma dica sobre crimes contra a fé pública. Pessoal, se cair falsificação de documento. Vai cair, olha o Salim falando, a bola de cristal. Vai cair falsificação de cartão de crédito ou de débito. Hein, Rodrigo M. Flores? Vai cair falsificação de crédito ou de débito. Se cair falsificação de crédito ou de débito, você vai marcar artigo 298 do Código Penal. 298, ou seja, o crime de falsificação de documento particular. Tá? Vai ficar salva a live? Eu vou salvar. Eu vou colocar no... Vai ficar salvo aqui no meu Instagram por 24 horas, ali no Stories, tá? E eu vou salvar e vou... Depois eu vou ver com o pessoal da nossa equipe ali, se a gente põe no YouTube do Saraiva Prova ou no meu YouTube. Tá, pessoal? Mas a gente vai salvar com certeza. Ó, começa às 9 horas, tá? Luke Gui, valeu, meu querido, hein? Vamos lá, como é que é? Hashtag Salim Vidente, vai cair. Falsificar cartão de crédito ou de débito configura falsificação de documento particular e não público, tá? Última dica e a gente vai depois encerrar a live e vamos começar a pensar em tudo que foi dito hoje. Última dica em relação a crimes contra a administração pública. Eu vou desdobrar a última dica em 2. A primeira dica, a súmula 599 do STJ, anota para mim, Isa, por favor, 599 STJ, ela diz que não cabe insignificância nos crimes contra a administração pública. Olha o Rodrigo M. Flores se antecipando aí. Esta súmula, diante de alguns casos concretos, ela vem sendo mitigada pelo STJ. Há um caso que eu comento durante as nossas aulas no Saraiva Prova, que diz respeito a um senhor na região metropolitana de Porto Alegre, um senhor de 83 anos que estava dirigindo o carrinho dele e passou por cima de um cone da polícia. Um cone da polícia, pessoal, avaliado em R$20.
O STJ mitigou a sua própria súmula e aplicou insignificância nesse caso concreto, dano contra a administração pública, tá? Então, a súmula 599, que diz que não cabe insignificância nos crimes contra a administração pública, é a regra. Vamos sempre ter isto como norte. A exceção está no caso concreto. E a última dica: momento da consumação, tanto da concussão quanto da corrupção passiva. Se cair na nossa prova que o agente exigiu propina, é concussão. Se exigiu propina, é concussão. Está no 316 do Código Penal. Exigir propina é concussão. Agora, solicitar propina é corrupção passiva. Solicitar propina é o 317. Então, exigir vantagem indevida, vantagem ilícita, propina, é concussão. Solicitar propina é corrupção passiva. Os crimes são formais. Então, eles se consumam independentemente do recebimento da propina. No momento da exigência, consuma a concussão. No momento da solicitação, consuma a corrupção passiva. Nós não precisamos do recebimento da propina para a consumação. Pessoal, vocês moram no meu coração, tá bom? Foi um privilégio estar aqui. Nós estamos aqui, né? Eu estou aqui. Vocês podem ver que a equipe do Saraiva Prova está aqui. Venham participar da nossa maratona. É só um esquenta do que vai ser a maratona. Ela vai ser demais, a nossa maratona. Nesse formato novo, a maratona tem ajudado muita gente a passar na prova. Tem gente que me diz: professor, passei por causa da maratona. Eu tenho muitos e muitos retornos depois. Professor, passei por causa da maratona, tá? Como eu disse, vocês moram no meu coração. Então, em meu nome, em nome da nossa maravilhosa equipe do Saraiva Prova, um beijo, uma boa noite e eu espero vocês todos na nossa Maratona Saraiva Prova a partir de segunda-feira, 24. Joia? Torcendo por cada um de vocês. Beijo, pessoal!